Como processos podem atrapalhar na redução de custos? E aí, processos existem diversas formas. Existem processos, por exemplo, que são simples e processos que são mais complexos. Pensando em redução de custos, eu já tive clientes em, na negociação de contratos que o processo demandava um tempo X, mas tinha que passar por A, B, C, D. Mais ou menos 3 a 4 pessoas são decisores para poder ter aprovação. Tudo bem, é um fluxo. E já existiam organizações que eu tinha que passar, se não me engano, o máximo que eu tive de posicionamentos de gestores eram uns 8 para o mesmo contrato. Então você vê que um processo pode ser maior que o outro. Nesse mesmo fluxo, você tem que enxergar a velocidade, como é que funciona, como é que não funciona, como é que deve ser. A aprovação tem que ter um contrato físico, pode ser um contrato digital, ou seja, tem lá um PDF, um arquivo ou aceitação online. Você tem que avaliar todos esses pontos. Mas, se o processo é lento, é um dos pontos que pode atrapalhar, isso pode ser delicado da seguinte maneira: se você não sabe que o processo é lento, ou seja, se você não prevê isso, você pode demandar mais tempo e, por exemplo, ter uma renovação automática de contrato, ou não conseguir aquela proposta que teoricamente poderia, com a virada de mês, por exemplo, as ofertas mudaram, dentre outros cenários. Então, a lentidão de processo é uma coisa que pode atrapalhar. Assim como ser muito rápido também. Você tem que ter esse cuidado. E outro ponto é a parte de ser um processo inflexível. Do tipo, o processo tem que ser dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Na prestadora, você não tem como mudar o processo dela. Se for uma prestadora de pequeno porte, até que você consegue algumas coisas. Mas se for de grande porte, seja multinacional ou regional, você não vai conseguir com tanta facilidade mexer na questão dos processos. Por exemplo, processo inflexível. A prestadora não altera o contrato. Processo inflexível é isso. O flexível, ou seja, que dá para você mexer, altera aqui, por exemplo, o índice de reajuste, altera aqui, tira a renovação automática, você consegue fazer algumas ações de mudança no contrato. Isso pode ser um processo flexível e inflexível. E dentro da organização também existe essa possibilidade. Eu não quero mudar o processo. Para aprovação, a gente tem que solicitar de uma forma A, B, C, D e tem que ter aprovação de fulano, de cicrano, de beltrano, tem que passar pelo fluxo tal. Então, tudo isso depende, lógico, de cada organização e também se existe processo. Porque se não existe processo, todo mundo pede de qualquer forma e todo mundo assina, isso também pode atrapalhar. Pode ser até rápido, mas não tem um fluxo, uma cadência de como fazer. Ou até cada pedido é feito de uma forma diferente. Então, esse tipo de processos, esses, na verdade, podem atrapalhar nesse tipo de contexto. É bom a gente ter sempre cuidado para não interferir em nada nessa economia que a gente está buscando. E aqui a ideia é fazer todo o fluxo de uma maneira mais adequada para redução de custos. Se a gente tem dificuldade de processo, fica mais complicado conseguir. Então, fica de olho nesse processo. E lógico, os burocráticos, ou seja, aqueles que são de tanta documentação, precisa de um processo muito moroso, ou seja, que é lento, mas de muitas documentações, você também tem que ter um certo cuidado, porque isso pode atrapalhar na redução de custos. Principalmente como, por exemplo, precisa de documentação XYZ. O ideal é que a gente já tenha as documentações necessárias para avançar com os contratos. Mas se pedir alguma coisa diferente, XYZ, a ideia é analisar tudo isso que for necessário. E com muitas ações, ou seja, processos que você não tem uma otimização pode atrapalhar também.